Bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje nós vamos falar da liberdade de reunião e de manifestação, artigo 47º da Constituição de Angola. O nosso vídeo será feito em três vertentes, em três planos ou em três etapas. A primeira etapa, vamos ler o artigo, cada parágrafo e fazer a interpretação do artigo. Já na segunda etapa, vamos falar das limitações, porque não basta nós entendermos aqui o que nos está a dizer o nosso artigo. É necessário também nós entendermos que existe leis específicas, nesse caso a Lei de Liberdade de Reunião e de Manifestação, que estabelece alguns limites para a realização deste mesmo direito. E depois, na terceira etapa, vamos falar do nosso contexto, da nossa realidade, aquilo que realmente acontece no nosso dia a dia. Então, por isso, continua, não vê pela metade, porque vais ter a impressão que entendeste tudo enquanto não entendeste nada. Procura ver até ao fim deste vídeo para ter uma ideia completa, uma ideia exata daquilo que é permitido por lei e aquilo que não é permitido por lei. Vamos começar lendo o nosso artigo e, na medida que eu vou ler cada parágrafo deste mesmo artigo, vou fazer a interpretação, vou explicar o que o artigo vem nos dizer. Liberdade de reunião e de manifestação. Artigo 47º. Primeiro, é garantido a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização nos termos da lei. O primeiro parágrafo deste artigo, que é constituído por dois parágrafos, o primeiro ponto vem nos dizer que é garantido a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica. Quer dizer que todos os indivíduos, todo cidadão angolano podem participar numa manifestação. Podem participar numa manifestação. Mas para que esse indivíduo participe nessa manifestação, ou que para que essa manifestação aconteça, é necessário que essa manifestação seja pacífica e sem armas de fogo. A manifestação, as pessoas são livres em aderir à manifestação, mas levando em consideração que essa manifestação deve ser pacífica e sem arma de fogo. Sem arma de fogo. A dizer, para mim, da melhor compreensão que para alguém se aderir a uma manifestação, não deve ser obrigado, não deve ser coagitado, não deve ser imposto a necessidade de participar na manifestação. Para que essa pessoa participe na manifestação, ele tem que se identificar com a causa, tem de entender que, na verdade, aquilo que os outros estão a lutar, na verdade, é um direito que ele também se identifica com esse mesmo direito. Quer dizer, se você, independentemente de pertencerem à mesma classe ou não, serem, por exemplo, professores, por exemplo, taxistas, serem, por exemplo, médicos, independentemente disso, se houver uma manifestação dessa organização, por exemplo, os professores vão fazer uma manifestação. Se dentre esses professores tem alguém que não se identifica com a causa, ele é livre de não participar. Ninguém deve lhe obrigar a participar da manifestação, porque o cidadão tem a liberdade, eles são livres em participar ou não participar na reunião, na manifestação. Isso quer com isso dizer, se você tiver a realizar uma manifestação, por exemplo, está a realizar uma manifestação e tiver outras pessoas que não se identificaram com a causa que vocês aí defendem, então eles também têm a liberdade de continuarem a fazer aquilo que eles estão a fazer. Você não pode interromper e dizer, não, você não está a ver que estamos a se manifestar, vem aqui também para se manifestar. Isso não existe. Ele não pode ser obrigado, ele não pode ser coagitado em fazer parte dessa manifestação. Mas para que essa manifestação aconteça, não há necessidade absolutamente nenhuma
nenhuma de ter uma autorização das autoridades competentes. Quero com isso dizer, os manifestantes não precisam de uma autorização, não precisam que alguém os diga, não podem se manifestar. Não precisa isso. Não precisa isso. Então aqui a interpretação que as pessoas vão fazer. Então quero dizer, quando eu decidi fazer uma manifestação, é só organizar as pessoas com quem vão participar comigo na manifestação e sair à rua. Não, também não é por ali. O número 2 vem nos dizer o seguinte: as reuniões e manifestações em lugares públicos carecem de prévia comunicação à autoridade competente nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei. Quer com isso dizer, você não precisa de ser autorizado a fazer uma manifestação, mas é necessário, és obrigado a comunicar às autoridades competentes, às autoridades locais, da pretensão de realizar uma manifestação. Mas isso é para quê, senhor Manuel Capoco? Isso para quê? Porque as autoridades competentes, as autoridades locais precisam criar condições de facto para que essa manifestação seja realizada conforme estipulado ou conforme programado. Criar o sistema de segurança para proteger tanto os manifestantes quanto aquelas pessoas que não vão fazer parte da manifestação. Aquelas pessoas que vão estar ali durante o perímetro a realizarem as suas atividades, a irem por serviço, por exemplo. Então tem que ter as autoridades, a polícia tem que estar lá e organizar e criar as condições de segurança para que não haja conflito entre diferentes interesses. Essa é a necessidade de dar a conhecer, de avisar as autoridades competentes a pretensão de realizar uma determinada manifestação, estabelecendo o perímetro que essa manifestação vai decorrer, de maneiras que as autoridades competentes criam o cordão de segurança. A polícia cria o cordão de segurança de maneiras a proteger esta mesma manifestação. Esse é o grande objetivo de dar a conhecer às autoridades competentes. Mas nós vamos ver aqui, esta é a interpretação que a gente faz da lei. A lei diz que é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem arma. Este, na verdade, é um princípio geral, é uma regra geral. E como todas as regras, tem exceções. Como todas as regras, tem exceções. Então, você levando isso em consideração, muitas vezes pode cair no erro cometendo um crime. Por exemplo, os efetivos da Corporação da Defesa e Segurança, esses estão proibidos por lei em manifestar ou em participar em uma manifestação. Esses efetivos da polícia, das Forças Armadas, são proibidos em participar em uma manifestação. Se você levar em consideração que é garantida a todos os cidadãos, você sendo polícia e aderir uma manifestação, estás a infringir, serás responsabilizado criminalmente. Então, isso é a limitação. Não basta termos a noção da regra geral, é também importante sabermos qual é a limitação que a lei estabelece. As limitações ainda, falando das limitações, a lei estabelece na verdade as seguintes limitações. Além do efetivo das Forças Armadas ou da Polícia Nacional serem proibidos em fazer parte de uma manifestação ou organizarem uma manifestação, porque os polícias vão se manifestar contra A ou contra B, ou as Forças Armadas vão se manifestar contra A ou contra B. Isso na corporação, isso na polícia, isso nas Forças Armadas não é possível porque é proibido por lei. A Constituição proíbe isso e a lei de manifestação também proíbe a atividade ou que a polícia faça a manifestação ou que as Forças Armadas faça ou participa numa
manifestação. Além dessa proibição, também vem nos estabelecer que é proibido realizar manifestações a menos de 100 metros de um órgão de soberania. É proibido por lei realizar manifestação a menos de 100 metros de um órgão de soberania. E quais são os órgãos de soberania existentes em Angola e não só? Vamos encontrar em Angola o presidente da República aparece como um órgão de soberania. Quer com isso dizer que você não pode realizar uma manifestação a menos de 100 metros ao presidente da República, mas aqui podemos também fazer uma analogia e dizermos que você não poderá se manifestar a menos de 100 metros do Palácio Presidencial, por exemplo. Não podes fazer isso, é proibido por lei. E vamos encontrar também outro órgão de soberania, a Assembleia Nacional. Você não pode participar numa manifestação ou fazer uma manifestação a menos de 100 metros da Assembleia Nacional. Está outro órgão de soberania, que são os tribunais. Quer com isso dizer, se tiver um tribunal no perímetro em que vocês pretendem passar, pretendem manifestar, ou que esta manifestação tem o objetivo principal atingir um determinado tribunal, né, ficando a menos de 100 metros, as autoridades competentes, na base da lei, que estabelece limite, e essa limitação é generalizada, não importa quem está a fazer essa manifestação, se são os professores, se são os taxistas, se são os médicos, se é um determinado partido, não importa, a lei é geral, a lei é para todos. Se vão chegar, o objetivo é chegar junto a um órgão de soberania, junto a um tribunal, então as autoridades competentes vão dizer que não, neste perímetro, por um motivo A, por ter aí um tribunal e vocês, de acordo com o vosso perímetro, vão passar a menos de 100 metros do tribunal, então por esse motivo não é possível que o vosso perímetro seja este. Então você tem que, das autoridades competentes, encontrarem um meio termo de maneiras a contornar esse perímetro e respeitar aquilo que é estabelecido por lei. Não é vontade de um ou de outro, mas aquilo que é estabelecido por lei. E depois tem outra questão. Você também não pode fazer uma manifestação a menos de 100 metros de uma esquadra de polícia, de um quartel militar. Não é possível você fazer uma manifestação a menos de 100 metros de um quartel militar ou de uma esquadra de polícia. Muito menos manifestar-se contra uma esquadra de polícia ou contra um quartel militar. Não é possível, porque a lei estabelece esta limitação. E vamos encontrar também ainda uma outra limitação, é que você não pode realizar a manifestação a menos de 100 metros de um estabelecimento prisional. Não pode realizar manifestação a menos de 100 metros da comarca central de Luanda ou da comarca de Viana. Não pode realizar manifestação a menos de 100 metros de um estabelecimento prisional. Então, se o vosso perímetro vai infringir esse pressuposto que é estabelecido por lei, então as autoridades locais vão dizer que neste perímetro não é possível. Não é possível porque é vontade do governador ou deve ser vontade do administrador. Não é possível porque existe uma limitação legal. Existe uma lei que diz que vocês não podem passar por aqui. E muitas das vezes, já entrando no contexto, muitas das vezes o que tem nos faltado é uma comunicação verdadeira. Explicar os motivos que faz com que, na verdade, um grupo de manifestantes não passa num determinado perímetro. Porque muitos de nós não conhecemos aquilo que a lei nos diz com alguma profundidade. Sabemos que somos livres em participar ou em realizar manifestações, mas não conhecemos essas limitações estabelecidas
por lei. Então, as autoridades competentes, a partir do momento que se dá a entrada do documento que diz que prevê a pretensão de um determinado grupo realizar uma manifestação, então a administração local, o governo provincial, notando que existe alguma limitação legal, então deve chamar essa organização e dizer, por motivo A, de acordo com a lei B, C, aqui tem um órgão de soberania, aqui tem um tribunal, então dentro desse perímetro, a menos de 100 metros, assim diz a lei, vocês não podem passar. A partir do princípio, tem que estar consciente que não poderão passar por ali por motivo legal, por motivo de limitações da lei, não por vontade de um indivíduo, não por vontade de um administrador, não por vontade de um governador ou por vontade de um comandante provincial ou municipal, não, mas por limitações legais, aquilo que a nossa lei nos diz. Então as pessoas têm que estar conscientes. E quando você traça um determinado perímetro, é aquele perímetro que a polícia vai proteger, é aquele perímetro que vocês devem percorrer. Percorrendo aquele perímetro, não é que vai acontecer depois de chegar num determinado ponto, ali vão decidir, não, já não vamos daqui, vamos do outro sítio. Isso não existe. Porque naquele outro sítio onde vocês pretendem ir, a segurança não está garantida. Se calhar tem uma outra atividade. Então vocês têm que saber, vamos se limitar àquele indivíduo que tem que se manifestar, tem que saber, vamos se limitar a cumprir o perímetro pré-estabelecido e vamos invocar aquelas vozes de ordem. Só que muitas das vezes acontece que os manifestantes a invocar as vozes de ordem, a dizer aquilo que eles querem, aquilo que eles pretendem. Quando tudo está em paz, eles acreditam que aquilo não está, como se aquilo não tivesse um impacto desejado. É como se não tivesse o impacto desejado. Então, para que chamem a atenção e levando em consideração, já entrando no ramo ou na vertente do contexto, levando em consideração que muitas das vezes, ou quase sempre, não temos um órgão de comunicação social que vai emitindo imagens, dessa manifestação, de maneiras que esses próprios manifestantes se sintam que aquelas vozes de ordem que eles estão a emitir está a se fazer sentir a nível nacional, está a ser visto a nível nacional e a nível internacional. Então a comunicação social, como quem diz, quer abafa uma determinada manifestação. Os manifestantes sentem que passaram, realizaram a manifestação, mas não aconteceu nada. Nem passa na televisão, não é dito na rádio. Então aquilo é como se nada tivesse acontecido. Simulando que nada tivesse acontecido. Então é extremamente importante aqui dizermos que a comunicação social e, sobretudo, as rádios e televisões estatais, a rádio do Estado, a televisão do Estado, devem passar as manifestações de maneiras que aquilo que são os problemas sociais de uma determinada classe possa ser visto por aquelas entidades de direito. As televisões privadas têm as suas prioridades, que é a atividade comercial, mas as estatais, a prioridade, na minha visão, deve ser as atividades sociais, não comerciais, porque essas televisões têm um financiamento do Estado. Então, a prioridade dessas televisões estatais não é angariação de fundo, mas sim mostrar aquilo que são os problemas que a sociedade enfrenta, mostrar aquilo que são os problemas que a sociedade enfrenta. Quando isso não acontece, quando essa manifestação não passa pela televisão, dá-se a sensação daquilo que os cães ladram e a caravana passa. Dia seguinte, ninguém do executivo aparece para dar
fazer uma avaliação daquilo que foram as reivindicações, aquilo que foram as reclamações por parte daqueles indivíduos que se manifestaram, quais são os pontos de vista que têm de acordo com o assunto e quais são as possíveis soluções para comatar ou para resolver aquela situação ou aqueles problemas invocados por esta organização. Não aparece ninguém. Então passa-se a sensação de que nada está a ser feito. Por isso que muitas das vezes os manifestantes encontram uma forma de mostrar que eles estão ali, que eles estão a fazer alguma coisa, partindo por violência, partindo por práticas negativas, práticas ilegais, como partir vidros de viatura, partir loja, e a partir do momento que os manifestantes deixam de realizar essa manifestação de forma pacífica, por exemplo, que alguém vão pegando pedras para arremessar na polícia ou para arremessar as outras pessoas que vão passando, ou arremessar em lojas, estabelecimentos comerciais, residência, viatura, ali legitima as autoridades que tinham ali como objetivo, ou que têm ali como objetivo, garantir que não haja danos àquele manifestante nem a terceiro. Então eles são legitimados, são obrigados por lei a agirem contra aquelas pessoas que estão ali a realizar aquele ato. Quero com isso dizer, você como manifestante, quando tiveres a realizar manifestação, enquanto for pacífica, enquanto for aquela caminhada a invocarem as vozes de ordem, aquilo está tudo bem. A polícia não tem legitimidade de prender absolutamente ninguém, porque está a ser uma manifestação pacífica e ordeira. Vocês vão passando e vão permitindo que outras pessoas realizam as suas atividades, que ninguém é obrigado a participar na vossa atividade. Mas a partir do momento que alguém pega um objeto, um pau, vai partindo vidro, vai fazendo isso e aquilo, então a polícia é obrigado a agir, é obrigado a atuar contra esses atos ilegais. Dentro daquilo que é o nosso contexto, subentende, e segundo alguns manifestantes, têm dito que muitas das vezes as pessoas que têm essa iniciativa são pessoas alheio àquilo que é a vontade dos manifestantes. Quer dizer, são pessoas que não têm nada a ver com a causa dos manifestantes. São pessoas introduzidas nessas organizações ou nessa manifestação com este intuito de criar tumulto dentro da manifestação e, a posteriormente, legitimar a atuação da polícia. Quer dizer, se há violência, então a polícia tem que usar os meios disponíveis para com que termine essa manifestação e para com que se evita males maiores. Então, muitas das vezes, é esta situação que passa dentro das nossas organizações, dentro das nossas manifestações. Muitas das vezes, segundo aqueles que realizam, os que partem logo para a violência não tem nada a ver com a manifestação. São pessoas que são introduzidas nesse sistema com este propósito. Então nós devemos separar isso, devemos parar com isso e entendermos que o Estado democrático e de direito é feito de lei. Muitas das vezes a lei está a nosso favor, outras vezes está contra nós. Muitas das vezes a lei defende os nossos direitos, outras às vezes a lei vai defender direito de outrem. E ao defender direito de outrem, acaba nos metendo em situações que nós temos que repor os direitos ou temos que reparar os danos que nós vamos causar na vida de terceiro. Então nós precisamos entender, um Estado democrático e de direito não pressupõe que todo mundo deve falar e pensar a mesma coisa. Quando isso acontece, não é democracia. Quando isso acontece, é ditadura da opinião. As pessoas são livres, de acordo com a nossa Constituição, as pessoas são livres de pensar, são livres de agir, são livres. Então ninguém deve ser imposto um determinado desejo. Ninguém deve ser obrigado a falar uma determinada coisa. Ninguém deve ser obrigado a seguir um determinado caminho. Existem leis
que regulam o comportamento de todos. E cada um deve fazer a sua análise daquilo que vai falar, daquilo que vai fazer, daquilo que vai seguir de acordo à lei. Analisa se a lei lhe permite, se a lei não lhe permite. Se lhe permitir, então tem a legitimidade de avançar. Se não lhe permitir, ele é obrigado a não praticar aquele ato. Praticando aquele ato, então vem a mão pesada da lei, vem a mão pesada do Estado. Vai vir a responsabilização criminal. Então devemos todos aqui entendermos que quando nós decidirmos praticar uma manifestação, não devemos obrigar absolutamente ninguém a participar. Não devemos coagir absolutamente ninguém a participar. Nós devemos demonstrar os pontos que nós defendemos de maneiras a convencer A e B se participam ou não. E quando também nós decidirmos não participar numa manifestação, não devemos saber que não devemos obrigar ninguém a deixar de participar naquela manifestação. Que cada um é livre, a não ser que essa pessoa seja um menor de idade, esteja sobre a sua tutela. Se está sobre a tua tutela, então você tem legitimidade de dizer, oh, meu filho, não vai ali, meu filho, vai ali. Enquanto for maior de idade e se identificar com uma determinada causa, então deixa que ele vá. Mas aí temos que ter noção real daquilo que nós estamos a defender, daquilo que nós queremos e quais poderão ser o resultado daquele ato. Vamos também entender, manifestação é diferente de arruaça, manifestação é diferente de pilhagem, manifestação é diferente de roubo. Vamos entender isso e vamos procurar viver num Estado democrático e de direito, respeitando a liberdade dos outros e permitindo que os outros também respeitem a nossa liberdade. Por hoje é tudo. Até o próximo vídeo.